Você que estava rolando o feed até agora, se puder tirar um tempinho para ouvir essa palavra sobre a fé, é todo o capítulo 11 de Hebreus. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar de sua morte, ele ainda fala. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte e não foi achado por enquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Pela fé, na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito dos acontecimentos imprevisíveis, cheio de santo temor, ele construiu a arca para salvar a sua família. E pela fé ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justificação mediante a fé. Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra em que devia receber em herança. E partiu não sabendo para onde ia. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida, como uma terra estrangeira, habitando aí em tendas com Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Porque tinha esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. E foi pela fé que a própria Sara cobrou o vigor de conceber, apesar de sua idade avançada, porque acreditou na fidelidade daquele que havia prometido. E assim, de um só homem quase morto, nasceu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como os grãos de areia da praia do mar. E foi na fé que todos os nossos pais morreram, embora sem atingir o que lhes tinha sido prometido. Viram-no e saudaram de longe, confessando que eram só estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E dizendo isto, declararam que buscavam uma pátria. E se referissem àquela de onde saíram, ocasião teria de tornar-se a ela. Mas não, eles aspiravam uma pátria melhor, isto é, a celestial. E por isso Deus não se dedigna de ser chamado o seu Deus, e de fato, ele lhes preparou uma cidade. E foi pela fé que Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaque, o único filho. E depois de ter recebido a promessa e ouvido as palavras, uma posteridade com teu nome te será dada em Isaque. E estava ciente de que Deus é poderoso até para ressuscitar alguém dentre os mortos. Assim ele conseguiu que o seu filho lhe fosse devolvido. E isso é um ensinamento para nós. E foi inspirado pela fé que Isaque deu a Jacó e Esaú uma bênção em vista de acontecimentos futuros. E foi pela fé que Jacó, estando para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e venerou a extremidade do seu bastão. E foi pela fé que José, quando estava para morrer, fez menção da partida dos filhos de Israel e dispôs a respeito dos seus despojos. E foi pela fé que os pais de Moisés, vendo ele uma criança encantadora, o esconderam durante 3 meses e não temeram o edito real. Foi pela fé que Moisés, uma vez crescido, renunciou a ser tido como filho da filha do faraó, preferindo participar da sorte infeliz do povo de Deus a fruir dos prazeres culpáveis e passageiros. Com os olhos fixos na promessa, considerava os ultrajes por amor de Cristo como um bem mais precioso que todos os tesouros egípcios. E foi pela fé que deixou o Egito, não temendo a cólera do rei, com tanta segurança como estivesse vendo o invisível. E foi pela fé que mandou celebrar a Páscoa e aspergir os portais com sangue,
para que o anjo exterminador dos primogênitos poupasse os dos filhos de Israel. E foi pela fé que o fez atravessar o Mar Vermelho, como por terreno seco, ao passo que os egípcios que se atreveram a persegui-los foram afogados. E foi pela fé que desabaram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. E foi pela fé que Raabe, a meretriz, não pereceu com aqueles que resistiram, por ter dado asilo aos espias. E que mais direi? Irá me faltar tempo se falar de Gedeão, Baraque, Sansão, Jefte, Davi, Samuel e dos profetas. Graças à sua fé, conquistaram reinos, participaram à justiça, vieram se realizar as promessas, taparam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada e triunfaram de enfermidades, e foram corajosos na guerra e puseram em debandada os exércitos estrangeiros, e devolveram vivo as suas mães aos filhos mortos. Alguns foram torturados por recusarem ser libertos, movidos pela esperança de uma ressurreição mais gloriosa. Outros sofreram escárnio e açoites, cadeias e prisões. E foram apedrejados, massacrados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados de tudo, perseguidos e maltratados. Homens de que o mundo não era digno. Refugiaram-se nas solidões das montanhas, nas cavernas e antros subterrâneos. E, no entanto, estes mártires da fé não conheceram a realização das promessas, porque Deus, que tinha para nós uma sorte melhor, não quis que eles chegassem sem nós à perfeição da felicidade. Está aí todo o capítulo 11 de Hebreus.